Olá pessoal, vamos dar sequência então ao nosso treinamento de NX Basic Manufacturing. E nesta aula eu vou estar tratando de um assunto que nós até já usamos, eu também já fiz alguns comentários, porém nós não utilizamos na prática, tá? Então nós vamos estar trabalhando agora com as boundaries, os tipos de geometrias para boundaries. E isso é muito importante porque você pode ter N situações, N tipo de boundaries, e no NX nós temos diversas formas de selecionar uma região para ser usinada, certo? Então eu estou aqui com aquele modelo T-Cutter Contour que nós utilizamos na aula anterior, e eu vou mostrar para vocês aqui algumas formas de selecionar boundaries. Se nós criarmos uma operação, vou criar qualquer operação aqui, tá? Não vou me preocupar com nada. E nós temos, em todas as operações, nós temos que especificar, ou temos a possibilidade, não necessariamente nós somos obrigados a especificar uma boundary, mas em todas as estratégias, as operações, nós vamos ter a opção de selecionar uma boundary. Essa boundary pode ser de diversas formas. Pode ser uma área a ser usinada, pode ser através de uma face, pode ser através de uma curva, de pontos, enfim, tem N situações, tá? E em todas as estratégias, nós utilizamos dentro da operação esses botões. Por exemplo, o selecionar aqui, selecione e edite a Face Boundary, né? Ou Face Geometry. E aí eu posso escolher aqui, ó, o método, eu posso escolher se é face, se é curva, se é ponto, eu também posso fazer dessa forma e definir aqui o lado da ferramenta, enfim. Posso fazer isso tudo dentro da operação. Se eu escolher uma outra operação aqui, ó, por exemplo, do Mill Contour, que nós usamos também, o Fixed Contour, vou dar um OK. Como o método, o drive método do Fixed Contour é uma boundary, eu vou editar aqui e, obviamente, eu tenho que especificar Drive Geometry. Da mesma forma, pode ser uma boundary, uma curva ou aresta, faces ou pontos, tá? Então, tem diversas formas de definir essas boundaries e eu também posso definir um Specify Cut Area, né? Que eu posso definir para ele aqui, por exemplo, que eu quero usinar só essa região, ó, certo? Então, no restante da peça, a usinagem não vai ter efeito, tá? Porque eu especifiquei, eu obriguei o NX a entender que toda a usinagem é nessa área de corte aqui, ó, Specify Cut Area, ok? Então, não importa se eu tentar selecionar uma outra região, por exemplo, se eu selecionar isso aqui para usinar, ele não vai usinar, tá? Se eu pegar aqui e selecionar essa região, a ferramenta não vai cortar, porque na estratégia eu estou dizendo aqui, ó, que a área de corte é essa face aqui, ó. Se a gente clicar, ela vai mudar a cor, ó. Então, tudo que está dentro dessa face eu usino, o que está fora dela não vai cortar, certo? Então, são N formas. O NX tem diversas formas de nos permitir, e é isso que torna ele um software tão bom, são as formas que ele me permite selecionar as áreas cortantes, tá? Então, eu posso fazer de diversas formas. Mas, além dessa opção, nós temos ainda as geometrias, tá? Que nós já falamos sobre isso, já criamos geometrias e agora a gente vai ver isso mais na prática. Então, se eu entrar aqui no Create Geometry, eu tenho aqui algumas opções. E por que que é interessante trabalhar com essas geometrias, pessoal? Porque toda vez que você for fazer uma estratégia e você vai selecionar aquela face, ou você vai selecionar os furos daquela face, ou se você tem um texto e você vai ter que selecionar letra a letra, ou então são vários textos, você vai ter que selecionar esses textos toda vez, então é mais interessante você ter uma geometria, porque essa geometria já vai conter todas as faces que você vai usinar. Aqui, pessoal, nós temos um modelo super simples, tá? Mas vai ter caso, eu tenho certeza que vocês vão ter situações onde vocês vão ter várias faces para selecionar. Então, apesar de ainda assim ser fácil, porque eu vou selecionar por faces, mas vamos usar um exemplo aqui desse modelo, imaginando que isso aqui não fosse uma face inteira, ó, porque nesse momento é uma face inteira, então eu venho aqui, clico, que facilidade, né? Ele vai e seleciona toda a face. A mesma coisa é aqui, mas é porque esse modelo é um quadrado, é um bloco prismático tão simples que não cria várias faces de modelamento. Mas, sem dúvida alguma, isso não é o dia a dia de vocês. Com certeza vocês têm peças aí para serem usinadas, onde vocês precisam selecionar várias faces. E aí, então, entra a geometria. Selecionar uma geometria
para a área cortante, para que a gente não fique toda vez. Por exemplo, uma geometria que você vai fazer desbaste, redesbaste, um pré-acabamento e um acabamento, sempre naquela mesma área. Imagina que eu fosse fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer, sei lá, eu posso fazer um desbaste, um redesbaste, nesses 2 furos grandes aqui, tá? E aí depois eu vou fazer um acabamento interpolando eles. Então, nessas 3 operações, eu teria que selecionar essas regiões aí. Ou então ficar selecionando a borda dele aqui para limitar a usinagem. Se eu tenho uma área cortante aqui, né, uma mil área, eu vou apenas na estratégia indicar que a usinagem é naquela mil área. E eu não preciso mais ficar selecionando faces. Tá? Então vamos fazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, MCS a gente já criou, tem que ter ali, que é o zero peça, né? O Machine Coordinate System. A Workpiece também, a gente já criou. Falando nisso, antes de qualquer coisa, vamos definir aqui a Workpiece. Bom, nesse aqui já está definido, né? Então, beleza. Vamos lá, criar a geometria. Eu tenho mil área. Então, no mil área, eu vou fazer isso que eu comentei com vocês. Eu vou clicar aqui no mil área e vou fazer a área fresagem, tá? Ou fresamento, enfim. E ele vai ficar dentro de Workpiece, dentro da minha geometria da Workpiece. Vou dar um OK. Entendam, isso aqui é uma área de corte, área de usinagem, tá? Mil área. Então, vou dar um OK. E vou dizer para ele que a minha mil área vai ser por fácil. Ó, specify part já está definido. Check eu não preciso definir. Specify cut área. Ó. Então, a minha área cortante vai ser essa aqui. Vou dar um OK. Opa, posso fazer essa aqui também. OK. E aí, eu posso pedir para ele, ó, specify walls, posso fazer essa definição aqui. Tá? Mas se eu definisse aqui, ó, tudo em specify cut areas, só aqui eu definisse as paredes, também não teria problema, pessoal. Eu estou utilizando o specify walls para vocês entender como é que é esse recurso. Eu ainda poderia dizer para ele, ó, trim boundaries. E vou dizer, inclusive, que eu vou fazer uma trimagem por curva, porque aqui, ó, eu quero usinar, mas eu não quero que a ferramenta entre nesses furos aqui, ó, tá? Então, eu selecionei essa região, ela já não ia usinar aqui dentro desse furo, pessoal, porque eu defini que a minha área cortante é isso aqui, tá? Mas, por segurança, tá? E para vocês entenderem como é que funciona, eu vou criar aqui, ó, uma trim boundary. Trim boundary é uma boundary, uma curva ou uma aresta que vai trimar a sua usinagem. Então, nesse caso, está aqui como curves. Vou selecionar a curva. Olha só, é importante, tomem bastante atenção com isso, porque dependendo do tipo de boundary que você vai criar, ele não vai ter esse side trimmed, ele vai ter... o método cortante pode ser à direita, à esquerda, se o material está à direita da ferramenta, se o material está fora ou se está dentro, se a ferramenta está à direita, enfim, são diversas situações que vai aparecer. Mas nesse momento, a trim boundary, prestem atenção nesse nome, a trim boundary, tá? A aresta de corte da usinagem, o que eu vou separar da minha usinagem que eu não quero usinar. Ela tem, na seleção de curva, o sided trimmed. Qual é o lado que eu quero trimar? É o que está dentro ou o que está fora? Eu quero trimar o que está dentro da minha seleção, tá? E a ferramenta vai ser on ou de contato? Vai ser on. O plano eu vou deixar automático. Beleza, basta selecionar aqui, ó, a minha aresta. Deixa eu ver, ok. Vou lá na aresta, essa aqui. Adiciono, ó, adicionar new set e adiciono esse aqui. Perfeito, ó. Então, essas duas boundaries não vão permitir a usinagem entrar aqui. Elas já não iam, tá? Já não iam porque o Specify Cut Area é só essa região. Mas para a gente usar todos os botões aqui, eu mostrei para vocês também o Specify Trim Boundaries. Tá joia? Vou dar um OK. Então, a área de fresagem, o que eu tenho na área de fresagem? Isso aqui, ó. Ok? Beleza. Um outro detalhe. Por que eu especifiquei aqui, ó, Specify Walls, e não fiz as paredes aqui no Cut Area? Porque dentro do NX nós temos estratégias que são específicas para usinagem de parede. Então, quando eu selecionar aquela estratégia, aquela operação de usinagem de parede, eu posso dizer que essa geometria aqui é a geometria que eu quero usinar. Tá? Então, eu tenho todas as referências que eu preciso dentro dessa única geometria aqui.
certo? Agora, uma outra geometria. Vamos dar aqui um Create Geometry e eu vou pegar aqui um Mill Boundary. Perfeito. Aqui é uma boundary, tá? Entenda como boundary uma aresta que a gente vai permitir usinar dentro ou fora dela, certo? Essa aresta pode ser através de uma curva, pode ser aresta do sólido mesmo, tá? Então, do sólido ou de superfície, tanto faz, a gente seleciona. Então, isso aqui vai ser, eu vou chamar de limite de usinagem. Pronto, vou dar um OK. Ele vai ficar dentro da geometria workpiece, porque é a setagem que nós fizemos aqui. Ó. Aqui nós definimos a peça e o bloco a ser usinado. Vou dar um OK. E beleza. Ó. Então, ele vem com várias opções, tá? Eu preciso setar tudo isso aqui? Não, pessoal, não precisa. Mas, quanto mais informação você setar, em um número maior de estratégias você vai poder utilizar essa Mill Boundary. Por exemplo, eu posso vir aqui e especificar somente o Part Boundaries. Vou clicar e aí ele me pede como é que vai ser a minha boundary. O método vai ser de seleção por face, por curvas ou por pontos. Eu vou colocar nesse momento por face e vou fazer a usinagem dessa face aqui, ó. Seleciono essa face, tá? Percebam que ele já adicionou, mas eu tenho aqui, ó, Tool Side. Prestem atenção que agora tem coisa errada aqui, ó. Eu estou selecionando Part Boundaries e no grupo aqui de Boundaries não tem a indicação da Trim Boundary. Qual é o lado que eu vou trimar? O Trim Side, né? Nós temos aqui o Tool Side. É um pouquinho diferente daquela Trim Boundary. Então, qual é o lado da ferramenta? A ferramenta ela vai estar por fora ou por dentro. Nesse caso, por dentro, porque eu quero usinar aqui dentro. Ó. Tá? Então, notem que a boundary é a borda da superfície, certo? E eu estou dizendo para ele que o lado da ferramenta é o lado de dentro, certo? Ela vai estar dentro dessa boundary aqui. O plano também é automático, porque é aonde eu selecionei. Deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil. Aqui embaixo vamos abrir. Ele mostra a lista de membros que ele colocou, né? Mais alguma informação. Poderia dar um offset dessa boundary, mas se eu colocar aqui, por exemplo, 5 milímetros, certo? Ó, eu adicionei a face e eu adicionei um offset de usinagem para ela, tá? Eu não costumo e não aconselho usar isso aqui, porque, obviamente, se eu criei uma boundary, a boundary é para usinagem, tá? Então, eu quero usinar dentro dessa boundary. Não costumo utilizar isso, tá? Se você colocar um offset, é como se você estivesse aumentando esse offset, e aí a usinagem vai ficar além daquela boundary. Então, não aconselho a utilizar isso aqui, tá? Boundary é o limite de usinagem. Então, se você quiser essa boundary com 5 milímetros maior, dê um offset na aresta e utilize aquele offset como sua boundary, tá? É o mais aconselhável. Vou dar um OK. Tenho outros itens para serem definidos, tá? Mas nesse caso eu não vou me preocupar. Vou deixar só essa seleção. O Specify Floor. O que é esse Specify Floor? É para especificar o piso, tá? Ah, mas por que eu não especifico o piso? Bom, aí vai depender. Se essa Mill Boundary que você está criando é para usar com estratégias de 2,5 eixos ou de 3 eixos. Se for pensando em estratégias de 2,5 eixos, obviamente é interessante que você especifique sim o floor. Mas também tem outro detalhe. Se eu selecionei para minha Part Boundaries essa face, ele já pegou o fundo dela. Então, ela já está lá embaixo, a usinagem vai acontecer aqui. Lá na hora de selecionar o tipo o nível, eu peço para ele fazer a usinagem só do piso. E aí ele vai usinar só na altura da boundary. Tá? Porém, pessoal, também tem algumas estratégias
de 2 eixos e meio, que se você não tiver um floor especificado aqui, ela não usina, porque ela não entende que tem um nível de usinagem. Mas esse specify floor também pode ser projetado, pode ser especificado dentro da estratégia, tá? Então, nesse caso, eu não vou definir. Check boundaries são os grampos de fixação, né? A gente pode fazer isso através de boundaries. As trim boundaries que a gente já usou na outra geometria. E blank boundaries, que seriam, no caso, eu posso definir, ao contrário do blank ser um autobloco, eu poderia especificar um blank através de curvas, tá? Então, são todos esses itens que eu posso estar especificando aqui. Os offsets, se eu quiser, o blank offset, check offset, trim offset, são valores que eu posso definir para a ferramenta não chegar até ali. É um limite de segurança, tá? O part offset também, eu daria um offset da parte, mas são padrões que eu também não altero. Dou um OK, e nós temos aqui a boundary de usinagem através de... o limite de usinagem, né, perdão, através de boundary. Agora vamos criar uma outra geometria. Essa geometria agora vai ser do Mill Planar, e eu vou escolher aqui, ó, o Holy Boss Geometry. Percebam que no Mill Contour nós não temos esse Holy Boss, tá? Então tem que ser no Mill Planar. Vou escolher aqui Holy Boss, vou deixar ele na Workpiece, vou dar um OK. E agora, ó, esse é legal porque também, da mesma forma, percebam que eu tenho 8 furos aqui, ó. Então imagine vocês que toda vez que eu for fazer a furação dessa peça, né, vamos lá, eu tenho que fazer o furo de centro e entrar com as brocas, né, ou uma broca, mas pelo menos eu vou ter que selecionar esses furos 2 vezes para fazer o furo de centro e abrir propriamente dito o furo, tá? E sem falar de que eu vou ter que especificar as profundidades, o diâmetro aqui do furo, tá? Através dessa geometria, ele já pega algumas informações. Então, por exemplo, são furos, mas eu posso trabalhar com furos ou com ressaltos, tá? Eu vou pegar aqui os furos e vou selecionar, ó. Vem aqui, para o mouse, ó, ele pega a aresta do furo, né, a parede do furo, e já pega toda a profundidade, ó. Então, esse primeiro aqui, ó, ele já preencheu com o furo. Eu vou adicionar os outros, selecionando, basta ir clicando. Aqui do outro lado também. Ok. Pronto, então adicionamos aqui as features dos furos, tá? Posso dar um display, ele vai me mostrar qual a sequência que ele vai fazer, ó. Start, então vai 1, 2, deixa eu botar aqui em um wireframe para ver se a gente consegue visualizar melhor. Vou mudar aqui o fundo, Preferences, Background. Vou botar um fundo cinza. Já ficou horrível. Também não melhorou muito, mas pelo menos a gente consegue ver aqui, ó. Com certeza no monitor de vocês vão ver, ó, Start, que é o ponto 1, 2, 3, 4, e aí ele vem para 5, 6, 7, 8. Ele faz a sequência de acordo com aquela seleção que nós fizemos, e também nós temos a opção aqui, ó, Sequence Optimization. Ele tem Closest, Shortest Path e o Primary Direction. Shortest Path, vou dar um Reorder List, e ele vai calcular o menor caminho, ó. Percebam que ele mudou, ó. Ele já não está obedecendo mais a minha seleção. É Start, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E percebam que o caminho realmente ficou bem mais curto, né? Antes ele fazia essa volta e atravessava para cá. Agora não, ó, é sequencial. Tá? Então eu também consigo fazer esse tipo de seleção através dessa geometria aqui. É geometria, né? Dessa geometria de usinagem. Perfeito, aí está. Agora, por último, nós também temos uma geometria que é para gravação de texto, mas para isso eu preciso inserir um texto. E cuidado, o texto não pode ser aqui, ó, Curve Text.
Não pode ser esse text aqui, senão ele não vai funcionar. É para fazer só gravações de texto mesmo. E aí nós temos que utilizar aqui o insert note. Esse é um recurso básico de texto, pessoal, mas é só para fazer gravação mesmo, é para a ferramenta andar sobre o texto, tá? Só que dependendo do tipo de letra que você selecionar aqui, ele vai andar nas bordas do texto. Então, o percurso não vai ser o centro da ferramenta em cima do texto. Vai ser em cima das arestas do texto. Então, tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu coloquei aqui o 3dvs, até já está aqui. Eu vou manter esse 3dvs.com.br e eu vou formatar um pouquinho esse texto, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, eu vou colocar Arial, negrito, e vou colocar aqui o maior tamanho, esse 4. Se você quiser, você pode vir aqui, ó. Perceba que aqui no drop-down a gente não tem mais opção, o maior é o 4. E o texto 4, ó, eu estou achando que é pequeno, então eu posso vir aqui, trocar aqui, ó, C4, eu mudo para C6. Pronto, ele já aumenta o texto, tá? Qual é o problema dessa fonte, ó? Também temos aqui a opção, deixa eu fechar isso aqui para ficar mais fácil. O Specify Location também tem na parte de alinhamento a âncora, ó. Como é que eu quero a âncora? Agora, nesse momento, está Middle Center. Então, percebam que o posicionamento do texto lá na peça, ó, vai ser pelo centro dele, ó, pelo meio e centro, Middle Center. Mas eu também posso trocar e colocar aqui, por exemplo, Bottom Left. Aí agora é o canto inferior esquerdo, ó. Tá? Eu estou usando aqui o posicionamento através de uma face, então vou clicar na face aqui. Beleza. E aí está. Vou fechar. Temos também o texto. Qual é o problema desse texto aqui, pessoal? Por que eu não posso usar esse texto? Porque quando você fizer a usinagem desse texto, ele vai usinar na aresta aqui, ó. O centro da ferramenta vai passar na borda do texto, certo? E a gente tem a opção, tem uma estratégia de usinagem, o text engraving, que é para utilizar esse tipo de texto. Ele só funciona com esse tipo de texto. Porém, ele vem com a ferramenta, o centro dela é na borda do texto. E não tem como mudar isso, tá? Ele pega a espessura do texto e faz toda a usinagem. Obviamente, isso vai ser ruim para nós, porque imagina, o centro da ferramenta aqui vai arrancar a matéria-prima para cá e um pouquinho para dentro. Não vai ficar legal, certo? Eu vou deixar o texto assim, a gente faz esse teste de usinagem para vocês entenderem melhor e depois a gente muda o tipo de fonte aqui, tá? Bom, tem o texto aí, mas, se eu tenho várias ferramentas que vão trabalhar nesse texto, então eu quero criar uma geometria. Vamos lá. Eu vou no Create Geometry e eu vou criar aqui, ó, Mill Planar, não esqueça, Mill Planar. Eu acho que no Mill Contour também tem. Tem, ó, aqui está ele, ó. Mill Text. Eu vou deixar o nome Mill Text mesmo, ele vai ficar dentro da geometria Workpiece. Vou dar um OK e Specify Drafting Text. Vou clicar nesse botão e vou vir selecionar o texto. Percebam que a seleção do texto aqui é um pouco difícil, ó. Pronto, achei um ponto. Mas se você passar o mouse aqui, você vai ter que encontrar um ponto, ó. Não é em qualquer lugar que ele seleciona. Então, você pode ir passando o mouse até encontrar um pontinho que ele selecione. Seleciona, é só dar um clique. Ou então você pode pegar aqui o Class Selection, ó, e abrir uma janela. Tá? OK. E OK. Novamente OK. O Specify Floor. O Specify Floor. O que é isso aqui, Vold? Specify Floor é para especificar, sempre que vocês ouvirem aqui a palavra Specify Floor, é para especificar o piso, a profundidade. Posso especificar aqui? Eu preciso especificar aqui? Não, não preciso. Mas é interessante, porque aí você não precisa ficar setando isso na estratégia. Então, eu vou clicar e vou dizer que o piso, né, o fundo, vai ser baseado. Ele vai herdar aqui, ó, dessa face e vai entrar menos 2 milímetros. Vai ser dessa face menos 2. Ó. Pode ser um pouco mais, menos 3. Pronto. OK. OK novamente. E aqui está o meu Mill Text. Vamos ver como é que funciona então essa estratégia de usinagem por texto. Vou criar aqui uma operação, vai ser do tipo Mill Planar, e nós temos esta opção aqui, ó,
planar text, certo? Então, essa é uma opção legal para fazer usinagem de texto. Porém, ela é bem engessada, tá? Então, vou clicar nela. Vai ser no Program. Ferramenta, por enquanto, eu não tenho. Eu até tenho uma ferramenta, mas eu não sei se é propícia aqui. Não vou utilizar ela, vou criar uma nova. Vai ser na Workpiece? Não, não vai ser na Workpiece, pessoal. Vai ser no MuText. Mas, Valdir, eu tenho um Workpiece. Mas lembre, o MuText ou qualquer boundary dessas está dentro da Workpiece. Então, eu não preciso selecionar o Workpiece. Eu não devo selecionar o Workpiece, eu devo selecionar a minha boundary, tá? Vai ser MuFinish, o nome planar text. Beleza. Vou dar um OK. E agora, percebam que o texto já está definido e o floor também já está definido. Tudo dentro da geometria lá, certo? Então, o TextDef também eu não preciso especificar. Então, aqui vai ser 0. Por quê? Porque já está especificado aqui na geometria. Percebam o ganho de tempo que eu tenho aí, pessoal. Eu criei a geometria e eu não preciso mudar quase nada aqui na minha estratégia. Eu vou criar, sim, uma ferramenta, né? Então, vou criar uma ferramenta aqui. A ferramenta, eu vou escolher essa 1000 aqui. Vou fazer que ela vai ser gravar texto. Só para mim saber que ferramenta é essa. Pronto, vamos tirar ela aqui da peça, né, para a gente visualizar. Ó. Vou fazer uma gravação com 2 milímetros de diâmetro e vou colocar aqui um taper angle de 5. Pronto. Vamos colocar um comprimento de 30 e 10 de corte. Beleza. Daqui para cima, né, eu posso estar construindo ela através do shank, mas isso é só para mostrar como é que ela funciona, então deixa eu até botar 1 milímetro só aqui. Pronto. Beleza, vou dar um OK. E vou mandar ele gerar aqui, ó, generate. Pronto, olha só, gerou o percurso de usinagem. Se eu der um hide, ó, Ctrl B, Ctrl mais B, esconder o modelo, eu tenho aqui, ó, a minha usinagem. Porém, percebam que a usinagem é feita, ó, pela borda da letra. E aqui é que está o grande problema. Ele não vai ficar uma usinagem legal. Ó, se eu vier aqui, vou mandar ele vou dar um play aqui. Pronto, ele usinou. Eu não estou visualizando porque o texto está na frente, então eu vou dar um Ctrl B. Vou selecionar o texto. Se você tiver dificuldade para selecionar, vai passando o mouse, tá? Porque esse texto é chatinho mesmo de selecionar. Aí eu já vejo o resultado. Ó. Percebam como ele trabalha. Ó. Ele faz a usinagem na borda do texto. Certo? Então, é uma forma... De certa forma, ficou legal aqui a gravação, mas aí eu pergunto para vocês, não, mas essa parte do meio aqui, ó, eu não quero que tenha. Não faz parte do meu texto. Não pode ter. Aí sim é o problema. Então, eu tenho que mudar o tipo de letra. Certo? Então, vou dar um OK. E nós vamos ter que mudar o tipo de letra. Então, Ctrl Shift K para exibir o que está oculto. Ó, eu seleciono. Deixa ele passar aqui para ver se eu consigo selecionar. É bem chatinho. Pronto. E vou editar esse texto aqui. Ó. Clico uma vez. Ele aparece essa janelinha, esse menu. Eu clico no Edit. Aí, nós vamos ter que esconder aqui. Eu vou entrar aqui no Text Input. O layer dele também eu vou esconder. E eu vou tirar... Aliás, vou tirar não. Vou só selecionar uma outra fonte. Vou selecionar aqui o 3dvs.com.br. Eu vou remover esse negrito aqui. Ele removeu, mas ele fica adicionando. O chato dessa formatação, que eu não gosto, é justamente o fato dele ir adicionando isso aqui. Ó. Então, a gente tem que saber o que é cada item. O D é o que estava dando negrito. O C é o que dá o tamanho da fonte. Deixa eu tirar esse D aqui também. O C, tamanho, pronto. E o F é o que dá o tipo de fonte, tá? É a fonte. Então, eu vou tirar a fonte. E agora eu vou selecionar isso aqui. E vou colocar aqui, por exemplo, uma fonte que
eu acho que é legal se ele... Deixa eu ver essa isofonte. Não, não é tão legal assim. Você não precisa tirar a fonte, tá? Você pode ir colocando outras que ele vai adicionando outro código ali, como se faz, para quem conhece aí um pouquinho de HTML, ele vai formatando como se fosse HTML. Então, a última mais próxima é o que vai dar o resultado da fonte. Então, vamos ver uma outra aqui. O número de fontes que tem também não é uma grande quantidade. Deixa eu ver essa. Não, essa mesma que não vai dar, né? Mas até a gente encontrar aquela que fica mais interessante, eu vou colocar... Deixa eu ver essa G-fonte aqui. Pronto, essa aqui é uma fonte que ficaria legal, porém ela fica muito junto. Então vamos escolher uma outra. Vamos escolher... Opa! Não, não era essa aí não. Vamos escolher uma outra aqui. Vamos ver, eu acho que tem uma que é bem legal, que é uma... Acho que o nome se parece com CAD. Vamos ver essa kanji. Essa kanji é uma fonte legal, tá? O pontinho ali é que vai fazer a usinagem em círculo, mas é uma fonte legal para trabalhar. Deixa eu ver um outro aqui. São muitas as fontes, pessoal, e obviamente, vamos ver essa CAD-DS aqui. Olha, também é legal, e aí ele vai fazer circular o pontinho. Eu vou deixar a kanji, tá? Então eu vou tirar o último F aqui, ó. O último F e esse F21 eu também vou tirar. Aí vai ficar essa kanji aqui, ó, tá? Vou dar um close, apesar de demorar um pouquinho aí, mas a escolha da fonte ali é meio complicado. Olha só, aí ele faz a usinagem em cima da fonte. O ponto, como eu disse para vocês, ó, como ele gera aquela bolinha, então ele fez várias usinagens. Não é interessante ter isso aqui, né? Então o ponto não é interessante. Vai ficar uma usinagem muito grande, ó, vai ficar várias. Mas vamos lá, isso aqui é só para vocês verem o resultado. Vamos analisar aqui. Dá um play. E pronto, ó. Percebam que a gente tem aí a usinagem, apesar de... Aqui, obviamente, o chato é que ele ficou dando vários passezinhos, né? Mas o pontinho ficou legal. Aonde ele deu só um passe sobre a linha, né? Ficou bacana. Tá? Então a escolha da fonte é muito importante. Lógico que a gente também tem um texto grande aqui, tá? Nós temos um bloco de 300 milímetros, o texto é muito grande. Se a fonte for, quanto menor for a fonte, mais fino fica o traço dela. Então ela não vai, a ferramenta vai acabar que não vai fazer aquela usinagem pela borda que nós vimos anteriormente ali, tá? Deixa eu dar um Ctrl Shift K para mostrar o modelo, que essa aula já está muito longa, né? Mas eu poderia, por exemplo, aqui, pessoal, vou criar uma operação rapidinho de 1000 planar. Planar 1000 aqui, ferramenta... Não, vou deixar none que eu vou criar uma nova. Limite de usinagem, eu vou colocar aqui... Nós temos o limite de usinagem. Percebam que eu já posso selecionar aqui, ó, a geometria. E, dependendo da estratégia que eu uso, ele me permite selecionar ou não determinadas geometrias. Vou selecionar aqui, meu finish. Vou só criar uma ferramenta aqui de... Vamos colocar aqui 10 milímetros. Vamos ver. Beleza, ok. Vamos dar um generate. Ó, percebam que eu disse para vocês. Se eu não definir o floor, o piso, né? Então ele vai indicar para mim aqui que existe um problema, que tem que especificar um floor. Então nesse caso, essa usinagem eu vou ter que especificar o piso aqui, ó. E o piso, olha só, se eu especificar a mesma face e mandar gerar,
ele faz a usinagem em cima daquela face ali. Ó, tá? Nós definimos a boundary e o piso também aqui. Se eu vim aqui no floor, que é o piso, e dizer para ele, olha, usina aí 1 milímetro, mando gerar, ele vai usinar, ó, 1 milímetro, deixa eu só botar aqui em wireframe, ele vai usinar 1 milímetro acima do piso, da face que eu selecionei. Se eu botar aqui o floor, ele é 3 milímetros, mas com o vetor invertido, ó, ele vai usinar lá embaixo. Ó. Percebam, usinagem 2 eixos e meio não respeita o modelo 3D. Ó. Tá? Mas a gente pode estar trabalhando isso aí facilmente com as geometrias. Olha só que bacana. Tá? E se eu fizesse aqui uma estratégia de 3 eixos, por exemplo, deixa eu ver aqui, Finish Walls, eu posso selecionar no Finish Walls o limite de usinagem, né? Mas se eu fizesse, por exemplo, o meu contour, eu tenho essa opção de contour área, eu posso selecionar para o contour área, o área de fresagem, limite de usinagem, os textos. O texto não, porque ele não vai usinar, tá? Tá aparecendo aqui de metido. Mas o limite de usinagem e o área de fresagem, eu posso sim utilizar. Olha só, dá um OK. E se eu vir aqui no Specify Cut Area, ele vai mostrar para mim aqui qual é a área que ele vai usinar. Certo? E aí eu não preciso me preocupar com mais nada de ficar selecionando. Tá ok, pessoal? Então, a grande vantagem, apesar dessa aula ter ficado muito longa por conta do texto ali, mas a grande vantagem de usar geometrias é a facilidade que eu tenho depois na hora de criar as operações. Certo? Um grande abraço a todos e até a próxima.